Pensa numa cidade que oferece uma gastronomia surpreendente, que é considerada a capital nacional do vinho, que tem muitas casas históricas e também que mantém as tradições trazidas pelos imigrantes italianos de outros séculos. Então, a partir de agora, você conhece a cidade gaúcha de Bento Gonçalves aqui no TV Travel News. Nossa estadia em Bento Gonçalves foi no Dalonder Grande Hotel, uma opção bem interessante de hospedagem na cidade, já que o hotel fica pertinho do maior parque de eventos da região e a pouco mais de 1 quilômetro do centro de Bento. Aliás, muitas empresas aproveitam do próprio salão de convenções do Dalonder para fazer seus próprios eventos ou confraternizações. Já os quartos são bastante espaçosos e nós tivemos uma boa experiência quanto ao conforto. Para as famílias que vão no outono ou no inverno, a piscina nunca é problema, já que é aquecida. O Dalonder conta ainda com um restaurante e também com uma cantina bem charmosa, onde se pode encontrar uma adega subterrânea com uma bem servida carta de vinhos. O legal também é aproveitar para conhecer as lojinhas que vendem produtos derivados do leite de ovelha, tudo sem lactose. E se tem algo que o pessoal do Dalonder se orgulha por ali, é o título que ele tem de ser o primeiro hotel bike do Brasil. E é claro que nós não íamos deixar de conhecer esse projeto e passar pela experiência de desbravar a cidade pedalando, com direito a instruções de segurança, monitoramento e todos os equipamentos necessários. Mendoza, na Argentina, Bordeaux, na França, Toscana, na Itália e Bento Gonçalves, aqui no Brasil. Lugares onde 4 paixões, minhas no caso, se encontram perfeitamente. Pedal, cultura, boa gastronomia e belas paisagens. Então, é hora de pedalar aqui pela bucólica rota dos Caminhos de Pedra. E aí vamos nós! No roteiro com subidas, descidas, asfalto, chão de terra, sol, vento no rosto e muita paisagem a ser contemplada. Como é bom explorar Bento Gonçalves de bike, viu? E para quem não está com condicionamento físico lá, essas coisas, tem hora que a pedalada vira uma caminhada. Mesmo assim é bom. Sobretudo, o mais fascinante de ver nessa rota de 12 quilômetros dos Caminhos de Pedra é o riquíssimo conteúdo histórico e arquitetônico das casas, igrejas e estabelecimentos de pedra, de madeira, enfim, nessa região tão bucólica e inspiradora, é muita história e cultura deixadas pelos imigrantes italianos e, mais que isso, preservadas pelos seus descendentes. Nossa primeira parada para repor as energias é na alegre Casa do Tomate e do Refrigerante. O nome já diz tudo, né? A dona Maristela nos apresentou o lugar e falou um pouco da história de sua família italianíssima. O sotaque não nega. Graças aos de São Paulo, nós estamos aqui. Confesso que nunca vi antes uma casa com tanto produto à base de tomate assim. Tem cosméticos, doces, extratos, sucos, molhos, geleias, enfim, tudo de tomate, claro. Ah, e refrigerante que eles produzem artesanalmente também. Dona Maristela, conta pra gente então quando e como surgiu essa ideia de refrigerante artesanal aqui. O refrigerante artesanal, ele é um resgate da época ainda da minha avó. Quando eu era criança, o que a gente fazia? Morávamos todos numa casa e juntamente com os primos a gente procurava tomar esse refrigerante às escondidas da nossa avó e ela ficava muito brava. E depois isso parou na história, nós crescemos e a gente nunca mais chegou a lembrar do refrigerante. Quando surge o roteiro Caminhos de Pedras e como o significado principal dele é resgatar a cultura italiana, eu resgatei essa receita com uma das minhas avós e comecei. Primeiramente foi o de limão, depois o de laranja e por último o de abacaxi. Aproveitamos para conhecer por ali também o restaurante Del Pomodoro, que tem um ambiente rústico com um toque retrô bem interessante. Tosquia de ovelha, amamentação de cordeiro, ordenha de ovelha, produtos derivados do leite de ovelha. Já deu para perceber onde estamos, né? Na Casa da Ovelha. A porta de entrada fica nesse casarão aí, construído em 1917 e que mantém suas características originais. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer de pertinho as centenas de ovelhas que eles criam nessa fazenda de ovinos
além de poderem viver um pouco a rotina dessa criação, ao presenciar, por exemplo, a amamentação dos filhotes. É bem legal conhecer também os produtos que são vendidos por lá. Nós tivemos a oportunidade de participar de uma bela degustação, com direito a queijo pecorino toscano, queijo feta, iogurte, doces, tudo sem lactose. De acordo com informações da própria empresa, o leite ovino tem o dobro do rendimento na produção de queijo em comparação com o leite de vaca. E a indústria processa aproximadamente 150 mil litros de leite por ano. É impressionante! Tá vendo essa escultura desse cachorro gigante? É um Border Collie, raça conhecida pela obediência e pela disciplina na movimentação de rebanhos. E é justamente isso que nós vamos conferir agora na Casa da Ovelha. O clássico pastoreio. Sob o comando preciso do treinador de cães, os animais proporcionam um verdadeiro espetáculo aos visitantes. Pois é, a gente viu aqui Border Collie, aliás, não um, né? Tem 5 no total. Inclusive um deles, você disse que chama Bill, mas não atende como Bill, né? Atende como? Atende como campeão brasileiro, né? Ele nos deu esse orgulho agora, esse ano 2015. O Bill, até conhecido intimamente como Bill do pai, né? Desde pequeno. Um cão de 4 anos da raça Border Collie que eu treinei desde pequeno e com 4 anos conseguiu atingir o campeonato brasileiro. E o que deixa a gente muito curioso também, todo mundo estava por aqui comentando, são os comandos que você dá para os cães. Como que é isso e como que é a relação também que tem com a ovelha, porque elas também se comunicam, né? O pastoreio feito com Border Collie, ele não acontece com sons vindos do cão, né? Você comanda os cães para a direita, para a esquerda, para empurrar o rebanho, para parar, para acalmar o rebanho, para trazer o rebanho, para levar o rebanho, todo com esses comandos. Ou pode ser de apito, ou pode ser de voz. Mas o cão, em relação às ovelhas, é uma comunicação de sinais corporais. Os cães não latem durante o trabalho. O Border Collie é um cão normal, como outro qualquer, no canil ou fora do trabalho. No trabalho, eles não latem. Então, o cão que late, ele vai causar estresse no rebanho, uns 2, 3, uma semana, né? 2 semanas. Depois as ovelhas percebem que ele está ali fazendo barulho, latindo e não vai causar movimentação, que é o que a gente quer dos cães, né? Então, para um cão Border Collie movimentar em média 250 ovelhas, ele tem que saber se comunicar com esse rebanho, principalmente com as líderes do rebanho, ou uma ou várias líderes. Até porque elas se comunicam também, né? Sim, exatamente. Os cães vão lançar esse olhar de movimentação e as ovelhas devolvem uma certa os sinais corporais, levantar a cabeça, está estressado ou não, agitado ou não está agitado, bater a mão é um desafio da ovelha para com o cão e assim por diante, né? Nosso passeio de bike pelas estradas de Bento Gonçalves continua. E agora, chegamos à nossa próxima descoberta pela região. Outra atração muito visitada aqui na Rota dos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, é essa casa construída no final do século XIX, chamada de salumeria. O carro-chefe daqui é o salame. Vamos conhecer? Ah, para os apaixonados por salames, aqui tem de todo tipo. E melhor do que só ver é degustar, né? Pois nós provamos vários, como o salame de javali, o tipo milano, italiano colonial, soprezza, que é com pimenta preta e erva doce, o lombo light, que é sem gordura, enfim, tudo muito bom. Ainda nos Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves, fomos conhecer também a tradicionalíssima Casa Vani. As belezas arquitetônicas e naturais imperam nesse lugar, a começar por essa casa de madeira, típica de cenário de filme, construída no começo do século XX. É de encher os olhos. Ainda mais com tantas paisagens em volta, a vontade aqui é de passar horas sem fazer absolutamente nada, só descansando. Neste espaço onde hoje funciona o restaurante, as paredes erguidas com pedras cortadas à mão mantêm a nostalgia dos bons tempos da imigração italiana no sul do país. As fotos antigas na parede mostram o respeito que o pessoal da região tem pelos antepassados. E uma curiosidade, esta mesa de jantar foi montada sobre um poço de água, o que deixa o lugar ainda mais pitoresco.
E olha que interessante, aqui era o porão dessa casa quase centenária e hoje se transformou nesse restaurante maravilhoso da Casa Vanni. E a Gerusa Vanni justamente é também chefe de cozinha, formada na região do Piemonte, na Itália, então tem muita experiência com gastronomia italiana, né? Aqui tem massas, risotos e esse carro que é o carro-chefe da casa, esse prato, um dos mais pedidos, né, Gerusa? Que é o nosso filé da casa. Na verdade, ele foi um prato experimental que a gente colocou como prato do dia, mas como os clientes gostaram muito, continuaram a pedir, a gente botou ele, introduziu na carta, porque na verdade ele não é realmente um prato italiano. Ele é um filé a Wellington, né? A gente chama ele de filé da casa justamente porque ele não é italiano. Mas ele é um filé com mostarda, presunto parma e envolto na massa folhada. A gente serve com esse ravioli que daí é bem italiano, bem piemontês, que é um ravioli recheado de berinjela na manteiga e sálvio. E ainda tivemos outra boa surpresa quando veio a sobremesa, viu? Panna cotta, doce típico da região de Piemonte. Simplesmente maravilhoso. E a vida noturna de Bento Gonçalves também oferece ótimas opções aos turistas. Nós fomos conhecer um dos bons restaurantes da cidade. Ponto frequente entre os apreciadores da boa cozinha. Uma dica bem interessante de restaurante aqui em Bento Gonçalves é o Caldeira. E é para isso que nós viemos, né? Para conhecer a tão bem falada gastronomia daqui. Antes de provarmos um dos pratos da casa, o que mais nos chamou a atenção foi a decoração inusitada do restaurante. Rafael, qual o conceito aqui do Caldeira? O restaurante Caldeira surgiu agora, vamos fazer 2 anos em fevereiro, porém é uma ideia muito antiga. A ideia ela perdura 24 anos em mente, então foi muito bem pensada, trabalhada. Então o Caldeira ele tenta unir tanto no seu ambiente quanto na sua comida uma proposta intimista, né? E que consiga mesclar o contemporâneo com o rústico, né? Ou seja, se come muitos pratos, até mesmo ditos como sofisticados, mas de maneira simples, né? E com custo-benefício bem bacana. Definitivamente a gastronomia aqui de Bento Gonçalves é uma perdição no melhor sentido da palavra. Bom, agora eu estou aqui na Zacaron Alimentos e sinto drama, eu estou na dúvida se eu provo o sorrentino, que é uma massa recheada com vários sabores deliciosos, ou ainda um espumante muito bem servido pela casa, ou ainda o dolcetto freddo. São doces gelados também muito saborosos. Bom, quer saber de uma coisa? Na dúvida, por que não provar os 3? É o que eu vou fazer. Começamos então nossa degustação pelo sorrentino, que é essa massa recheada típica da região de Sorrento, na Itália, e que é bem conhecida em países como Uruguai e Argentina, por exemplo. Tem vários recheios, de queijo, bacon, legumes, salmão, tomate seco, enfim. Eu provei e aprovei todos. Para quem gosta de massa, acompanhada de um bom espumante então, melhor ainda. E, por fim, hora de provar o tão falado dolcetto freddo, que tem uma cremosidade meio de sorvete, meio de mousse, e é tão bom. O secretário de Turismo de Bento Gonçalves nos acompanhou nessa degustação e, claro, nos apresentou a cidade e seus números que só crescem quando falamos de turismo por aqui. Bom, secretário, a gente soube através de suas informações que Bento Gonçalves teve mais de 1.300 eventos em um ano, mais de 1.300.000 visitantes em um ano também. Quais são os segredos ou as fórmulas para conseguir atrair, né, tantos visitantes, tanto movimento aqui nessa região? Realmente é um trabalho já de 30 anos de consolidação da atividade turística e nós procuramos criar um diferencial muito interessante em cima da questão do enoturismo. O vinho, que para nós é um produto que tem a origem da imigração italiana, que vieram com os nossos antepassados na fundação da cidade. Muito bem, a gente sabe que Bento Gonçalves reúne grandes eventos, muitas famílias durante o ano todo nas 4 estações em passear por aqui também, e tem o projeto do aeroporto também, o que vai facilitar mais ainda turistas de todo o Brasil, né? Conta como que está esse projeto. Perfeitamente, esse foi um grande projeto dos últimos anos aqui no município. Nós transformamos o antigo aeroclube já num aeródromo municipal, muito bem organizada, e agora nós estamos partindo para melhorias com relação a um terminal de passageiros
o que vai nos proporcionar, em curto espaço de tempo, também termos a estrutura de um pequeno aeroporto regional aqui em Bento Gonçalves. TV Travel News.